nós vamos estar fazendo uma meditação. Quero convidar você para uma leitura bem conhecida, para nós fazermos uma reflexão do livro de Tiago, capítulo de número 5, e vamos ler a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, eu estava lendo esse texto, é um dos textos sobre oração, um dos textos mais completos, porque ele fala de diversas situações, né? E eu tento dar um tema aqui nessa mensagem. Eu posso falar sobre, dentro desse contexto, sobre o poder curador da oração. O poder curador da oração. No versículo de número 13, nós encontramos duas perguntas. A primeira pergunta é: está alguém entre vós aflito? Noutra tradução diz triste. Mas a palavra que no original, ela significa várias situações difíceis e que aflige a pessoa, né? E nós, falando sobre o poder curador, né, aqui a gente pode ver que, de acordo com a palavra de Deus, nós temos vários versículos e várias mensagens, várias menções, né? E Jesus se referiu a essa palavra quando ele estava se despedindo dos discípulos, dizendo que ele iria ao Gólgota, ele iria ser crucificado, ele ia ser rejeitado, etc. E ele disse, confortando, no meio de toda essa prévia de que ele ia enfrentar, ele sabia que ele iria ser crucificado, não era uma morte súbita, não era uma pancada e desmaiava. Não, ele ia ser chateado em todas as suas áreas, desde o momento de você ser preso sem você dever nenhum crime, de você ser acusado sem dever, de você ser abandonado pelos seus amigos, de você ser desrespeitado, esbofeteado, humilhado, cuspido. Se nós formos olhar por esse lado, nós vamos ver que realmente era uma coisa. A gente não precisa ser cristão, mesmo os incrédulos, os ímpios, estão cansados de saber que se houve na terra um espetáculo que causou uma aflição, esse espetáculo foi na vida do Senhor Jesus Cristo. Mesmo Jesus sabendo que ele ia passar por isso, que ele iria passar por essas aflições, ele chamou os discípulos e disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. E nesse texto ele começa, o Tiago, que, para quem não sabe, Tiago é irmão de Jesus. Há alguém que diz que Jesus não teve irmão, mas ele teve sim, porque a Bíblia diz que quando Maria ela estava grávida, diz ali que ela deu a luz ao seu primogênito. Então ela não era um unigênito, mas sim o primogênito. Então o primogênito é o primeiro, né? E por dois textos paralelos nos mostra que Jesus tinha irmãos, e um chamava José, outro chamava Tiago, outro chamava Judas, e ele tinha umas irmãs também. Então o que nós podemos observar aqui é que essa mensagem de Jesus confortando os discípulos já estava antecipando, ou antevendo, melhor dizendo,
de que eles iriam passar por momentos difíceis. Mas é interessante que dentro desse contexto de oração, e a gente está falando sobre o poder curador da oração, a oração ela tem um poder extraordinário, e a gente vai, dentro do decorrer dessa mensagem, entender. Primeira coisa que nós vamos entender aqui é falar sobre a cura da alma. Por quê? Porque existe que, mais para frente, nós vamos falar sobre a cura do corpo, mas a cura da alma, através de quê? Através da oração. E aqui é o que Tiago está dizendo. Está alguém aflito. Está alguém sofrendo na dimensão de problemas diversos que atingem o seu sentimento, que atingem o seu interior. O salmista Davi, ele falava muito sobre isso, sobre a sua alma que estava com sede, a sua alma que estava aflita, e assim por diante. O próprio Jesus disse, a minha alma está triste até a morte. Quando ele estava lá, aonde? Quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, orando, não é? Pedindo para os discípulos ajudar ele em oração, porque ele sabia que ele ia passar por aquele momento de aflição. E nós sabemos que isso, o que aconteceu com Jesus, também pode acontecer, esse sofrimento interior, que eu posso dizer que é muito menos falado. Se fala muito sobre o socorro do dinheiro, o socorro da vida familiar, tudo, mas isso tudo faz parte de um pacote só que traz uma aflição, um sofrimento para a nossa alma. Todas as adversidades que não estão relacionadas a uma cura de corpo, elas estão relacionadas exatamente sobre esse assunto, né? Então, o Tiago, que era um homem já experiente, tanto em oração como também experiente por conviver com seu irmão, ele pode, desde cedo, ver as perseguições que aconteciam contra Jesus, pode observar todo esse sofrimento, e quando ele se converteu realmente, ele já tinha uma experiência, porque ele já acompanhava o dia a dia de Jesus, não seguindo ele para onde ele ia, mas sempre quando eles estavam envolvidos desde cedo com o sofrimento da própria família, né? E aqui nós observamos isso. Então são causas diversas que atingem a felicidade da alma e faz com que ela realmente esteja triste ou aflita, né? Então, mas a Bíblia diz que se alguém estiver aflito ou estiver triste, ore. Porque existe um poder sobrenatural na oração que tem a capacidade de fazer com que a sua alma mude completamente, a sua aflição, o seu interior ou os seus sentimentos possam ser de alguma forma mudados. O apóstolo Paulo, ele fala isso em Filipenses 4, numa menção que já fizemos anteriormente, que não estejais, ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas pela oração. E Deus vai guardar os vossos sentimentos, né, em Cristo Jesus. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que muitas das enfermidades, muitos dos sofrimentos estão relacionados à alma do homem, ao seu interior, ao seu psicológico, né? Quantas pessoas nós temos aí estão doentes, não doente físico, mas doentes psicologicamente, estão sofrendo, estão perturbadas e tem mais uma coisa, perturbando outras pessoas. Porque o apóstolo, aliás, o escritor Hebreus, ele fala que nós temos que ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando no meio de vós vos perturbe. Então, todas essas coisas estão relacionadas à alma. Mas, em primeiro lugar, nesse versículo de número 13, nós vamos encontrar que existe um poder sobrenatural da oração para resolver esse problema. Então, o caminho da solução desse problema é a oração. É a oração. E nesse mesmo versículo nós vamos encontrar dizendo assim: está alguém contente ou está alguém alegre? Cante louvores. O que nós entendemos dessa palavra no meio
não é? Do assunto de oração. Quando termina de falar de aflição, começa a falar, se você estiver alegre, cante louvores. E eu estava meditando aqui, e realmente os louvores nada mais são do que uma forma de oração. Uma forma de manter a comunhão com Deus, ou seja, de adoração, de comunhão, porque a gente pode dizer assim, como continuar feliz, como continuar alegre, se a tristeza é o resultado da ausência de Deus, da ausência de oração, o louvor é um estado contínuo de agradecimento, né? De comunhão com Deus. E aí eu quero chamar a atenção para o termo, porque diz assim, cante louvores. Entendeu? Porque muitas vezes o cristão, ele está contente. Mas aí o que é que ele faz? Ele deixa de cantar louvores. Ele começa a cantar muitas coisas que não tem nada a ver com louvores. Se você canta louvor, você continua no espírito de adoração e de oração. E é exatamente isso que Tiago está dizendo. Continue alegre, continue louvando. Enquanto você está louvando, você está mantendo a sua comunhão. Você está mantendo a sua adoração. Você continua em oração de uma forma de gratidão, uma forma em gratidão, uma forma de felicidade contínua. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele diz que nós temos que salmodiar em nossos corações, ou seja, nós temos que recitar até frases, né? Porque louvor não significa só, mas ele está dizendo cante, então cantar é uma forma de musical, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei cantar, eu não sou bom cantor. Quem falou que você tem que ser um bom cantor para você cantar? Jesus, a palavra de Deus diz que quem tem fôlego louve ao Senhor. Então, né? A gente vê os passarinhos, às vezes um passarinho pequenininho, não é? Ele, às vezes insignificante, ele está fazendo o quê? Ele está louvando, ele está lá cantando. Um exemplo, mas eu não sei, eu sou humano, às vezes fala assim, eu não sei cantar. Né? Aí ele nunca canta, porque ele diz que não sabe, mas quem? Né? Os passarinhos nasceram cantando. Por exemplo, um grilo. Né? Será que você não tem a capacidade de ser melhor do que um grilo? Porque o grilo fica cantando, ele canta do jeito dele. E ele está lá cantando. Agora mesmo estou escutando o som de grilo aqui cantando aqui perto. Eles estão cantando. O que eu quero dizer é exatamente isso, que por que as pessoas, quando se trata das coisas de Deus, de louvar a Deus, as pessoas têm tanta aversão, é uma espécie de preguiça espiritual, que fica, não sei, tem tanta dificuldade, mas manter-se em oração significa louvar a Deus. Tem pessoas que falam, para que louvar? Tanto louvor, tanto louvor. A Bíblia diz que Deus habita, Deus mora, Deus gosta, Deus quer, Deus tem vontade de ficar onde? Deus habita, diz a Bíblia, no meio dos louvores. É a palavra de Deus que diz. Alguém disse isso porque teve experiência. Olhou e viu lá, Deus lá no céu, né, cercado de querubins. E o que é que eles estavam fazendo? Os serafins, o que eles estão fazendo? A Bíblia diz, todas as vezes que a gente encontra na palavra de Deus, todas as vezes quando a gente vai dar um flagrante, né, no momento celestial, sempre vai se encontrar alguém louvando a Deus, e Deus habita lá. Deus quer morar com você, Deus quer morar comigo, Deus quer morar com a sua igreja. E o que a igreja tem que fazer? Adorar, louvar. Não é cantar qualquer coisa, cantar louvores a Deus, engrandecer ao Senhor por todas as boas coisas. Isso é uma dimensão espiritual que mantém você em adoração, ou seja, numa forma contínua de oração e sempre alegre, porque, como diz a palavra de Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força, e também fala, né, que nós devemos, que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria, né? De forma, essa expressão, uma expressão espiritual, traduzida em outras palavras, mas onde é
E quem é que tem essa capacidade de fazer com que a tristeza salte da alegria? Esse é manter-se na oração. Agora, aqui na segunda parte aqui da nossa mensagem, nós vamos encontrar aqui falando no versículo de número 14, do texto que diz assim, ó: está alguém entre vós doente? Isso aqui é uma colocação, porque muitas pessoas dizem assim, mas o crente que é crente, ele não tem problema, o crente que é crente, não. Todo nós crente é gente. E se a gente tem problemas, adoece. Já vi muita gente contando na igreja, contando farofa. Porque o crente que é espiritual, ele não pega Covid, ele não... pega. A Bíblia diz que assim como morre o justo, morre o ímpio. Qualquer pessoa pode estar sujeita às mesmas coisas. Na frente aqui vai falar sobre Elias. Diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou para não chover, e não choveu. Depois orou para chover, e choveu. Ou seja, não tem nada a ver o que nós estamos falando de oração. Por que se ora? Para que as coisas aconteçam, os milagres, a vida mude para melhor. Se está melhor é porque estava ruim. Então, essa história de que o cristão, tem muita gente contando coisa que não está na Bíblia. Por isso que tem muita confusão. Por isso que muitas pessoas sofrem. Por quê? Porque eles põem na cabeça uma coisa que Deus nunca falou, nunca ensinou, e sai falando por aí, contando vantagem. Daqui a pouco nós chegamos lá. Mas aqui está falando, né? Se está alguém doente, o que é que tem que fazer? Aqui, diz a Bíblia, Tiago ensinando, ele diz assim, primeira coisa, chame os presbíteros da igreja. Chame os presbíteros, aqui está falando, né? Versículo de número 14. Chame os presbíteros da igreja. Tem uma observação aqui. Será que tem presbítero que não é da igreja? Ô irmão, você é presbítero de onde? É uma chamadinha aqui. Eu sou presbítero, mas eu não tenho igreja. Então você não está aqui dentro. Esse texto não serve para você. Essa aqui está dizendo aqui, chame os presbíteros da igreja. Porque Jesus, ele tem uma igreja. Mas é a minha... Não, a sua é a sua. Estou falando da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é a seguinte, está dizendo, chame o presbítero das igrejas, não da igreja. Aqui está se referindo à igreja local. Provavelmente, não é? A igreja local, pelo que a gente entende. Você está congregando em algum lugar, então é lá que você tem que chamar os presbíteros. A palavra presbítero significa ancião, significa velho, idoso. Essa palavra é uma palavra traduzida assim. Mas a palavra presbítero, dentro do conceito eclesiástico, está se referindo a uma hierarquia dentro da igreja que faz com que as pessoas tenham certas responsabilidades e atribuições eclesiásticas dentro da sua comunidade eclesiástica ou cristã. Então aqui está dizendo exatamente isso, né? Chame os presbíteros da igreja. Aqui está escrito, chame os presbíteros da igreja para fazer o quê? Os presbíteros representam o quê? O corpo de Cristo. A igreja, ela tem todo um mecanismo de oração, um poder sobrenatural, dada não pelo homem, por Deus. Tem gente que você não quer igreja, então você não quer Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia diz. A igreja é o corpo de Cristo. Então tem muitas pessoas, eu estou falando isso porque, pastor, você está falando isso, eu estou falando por causa da minha responsabilidade para te ensinar, para você depois não pôr a culpa em Deus e nem em profeta ou em alguém que foi lá orar de clandestina, oração clandestina, para poder dizer que não funcionou, ou funcionou, ou iludiu. Não, a igreja é igreja, gente. A igreja é igreja. A Bíblia diz que uma sentença na Santa Ceia, inclusive, fala isso, que muitas pessoas adoecem, outras pessoas morrem, não é? Outras estão fracas, sabe por quê? Porque não discernem o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? É o pão? Não. O pão é a representação do corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Por falta desse discernimento, desse desrespeito, dessa desconsideração, muita gente morre mesmo, né?
Morre mesmo, morre, mas não morre, morre de qualquer jeito, mas morre muita gente unido por causa da sua cabeça dura, porque não pede oração, não entra no acordo. Mas aqui está dizendo, chame os presbíteros da igreja, que vão fazer o quê? Eles vão fazer o quê? Está escrito aqui que eles vão orar sobre ele. Ou sobre a pessoa, ele vai orar sobre você. O que mais? Orar sobre ele. Aí aqui tem uma atividade também, ungindo com azeite em nome do Senhor. É uma atividade milenar, tanto serviu na época do Antigo Testamento como no Novo, não foi tirado essa prática. A prática de ungir com azeite é uma norma espiritual e a gente sabe que o azeite ele simboliza o Espírito Santo, né? Ele simboliza o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é o agente, é o próprio Deus, mas ele é um agente de que atualizador ou atuante, melhor dizendo, das bênçãos de Deus, das bênçãos espirituais da cura. Então, tanto é que a Bíblia diz que existem os dons de curar. E os dons, diz a Bíblia, que são distribuídos para a igreja, não é? Conforme o Espírito Santo acha, quer, né? E que para o que for útil. Então, muitas pessoas não entendem isso, mas eu quero que você entenda que isso faz parte exatamente dessa bênção maravilhosa aqui, que é as ordenanças do Senhor Jesus Cristo e a orientação dos seus apóstolos, né? Ungindo com azeite em nome do Senhor. Entendeu? Por que em nome do Senhor? Porque todo o processo de cura, de salvação, de libertação, tudo que está relacionado, o homem com Deus tem que passar por um único mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus Cristo. E tudo que nós fizermos, a Bíblia diz, temos que fazer em nome do Senhor. Se você vai fazer uma festa, faz em nome do Senhor. Se você vai orar, em nome do Senhor. Se vai expulsar demônio, em nome do Senhor. Se você vai arrumar um trabalho, em nome do Senhor. Se você vai fazer qualquer coisa, em nome do Senhor. Porque isso é uma base, é um fundamento. Não pode mudar. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, disse o apóstolo São Paulo, né? Então, essa segunda, a cura do corpo. Então, dentro dessa cura do corpo, nós vamos entender exatamente esse assunto, né? Chamar a responsabilidade da igreja ao que nós congregamos, né? E pedirmos aqueles irmãos que venham realmente, que são as pessoas indicadas para fazer aquele trabalho, né? Ore sobre ele ungindo com azeite, né? Fala sobre a autoridade suprema aqui, que é em nome do Senhor, né? E depois fala assim, a oração da fé. Mesmo presbíteros, ungindo com azeite, orando em nome do Senhor, mas existe um fundamento aqui. Uma dica espiritual. Diz aqui, o que é que vai curar o doente? A oração da fé salvará o doente. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar crendo. Tudo que ora, pedidos em oração crendo, recebereis. O próprio Tiago, no começo, ele diz assim, ore, porém, não duvidando, porque o que duvida é como as ondas do mar levada de um lado para o outro pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, o que é a fé aqui? A fé exatamente é a certeza, é a convicção, é o fundamento que é colocado, não é? De que realmente nós temos que fazer isso, não por uma brincadeira, não que se der certo deu, não, mas a levar a sério, levar a sério. Eu vou fazer isso aqui porque Deus mandou fazer, porque a palavra de Deus mandou fazer, e se mandou, vai acontecer, tem que dar certo, tem que funcionar, porque é de Deus. Agora, se a pessoa já não acredita, é bom nem orar, porque já vai perder tempo, porque a Bíblia já está recomendando que não pense tal homem que vai receber alguma coisa. Tanto quem ora, como quem recebe a oração, tem que estar em sintonia, tem que estar crendo. Olha só, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi lá para a sua terra, na Galileia,
que ele era de Caná da Galileia, ele foi para Caná da Galileia, depois do seu ministério estar fluente, está Deus operando, fazendo tantas maravilhas, e a Bíblia diz que ele não pode fazer muitos milagres lá por causa da incredulidade do povo. Sabe por quê? Porque o povo dizia, inclusive, voltando ao assunto que eu estava falando antes, diz assim, não é este aí o carpinteiro, o filho de José e de Maria, que tinha os seus irmãos aqui, que nós conhecemos, os irmãos e as suas irmãs que moram aqui? O José, o Judas e o Tiago, eles eram os irmãos dele, ele está agora dizendo que ele é o quê? E eles desprezaram quem era Jesus e por isso não receberam. Se você vai desprezar quem te cura, como é que você vai ser curado? É exatamente isso. A oração com fé, acreditar que Jesus é o que ele é e que Deus é o que ele é e ele vai cumprir o que ele diz, porque a sua palavra é a verdade. Não é? Então, vamos ficando por aqui. Tem muitos assuntos aqui, mas no final aqui está falando sobre, no versículo 16, diz aqui, como manter-se curado, a vida transparente, sem hipocrisia. Né? Diz que nós temos que confessar os nossos erros, nossos pecados uns aos outros, né? Não ser um crente hipócrita, querer achar que você é uma... eu, irmão, não tenho, eu sou perfeito, eu não tenho erro, eu sou um santo. Então essas pessoas estão condenadas a não ser nem curadas. Não ser nem curado, já é um empecilho para você não ser curado. Por isso que Tiago diz assim, ele fala exatamente isso, né? Fala, né, que aqui no versículo 15, voltando um pouquinho, diz assim, ó, a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Ah, mas eu cometi um erro, Deus está me punindo. E eu vou morrer porque eu cometi. Não, mas a Bíblia diz, se você cometeu erro e está sentindo que está doente por causa do seu pecado, se existe uma dor na consciência, o que tem que fazer? Diz aqui que tem que confessar. Quando for os presbíteros ou as pessoas que forem enviadas, falar, irmãos, eu tenho uma coisa a confessar. Eu cometi um erro aí e eu estou sentindo minha culpa. Né? Aí os presbíteros não vão chegar a dizer, excluir. Não manda para o inferno logo direto, cabeça para baixo. Não, vai dar uma dura, se precisar dar uma disciplina, mas a ordem é confessar o pecado para ser curado. Tem muitas pessoas que estão morrendo, tanto espiritualmente como materialmente, por causa disso, porque esconde os seus erros. Ainda tem outro problema, que é a pousa de super-herói da igreja. Aí quer mostrar que ele não tem nada, está curado. Então esse é um grande erro. Dentro do evangelho, isso daí pesa. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa ficar com vergonha, não sei o que. É claro que não vai chegar e pegar o microfone da igreja para com 1000 pessoas, cheio de gente incrédula lá, e etc. Falar, pessoal, hoje quero falar para vocês que eu cometi tal e tal coisa. Aqui está falando exatamente de uma situação, de uma necessidade espiritual, de uma necessidade material, de uma necessidade física. Está aqui falando daquilo que o ser humano está realmente, né, atrapalhado, e ele precisa do socorro, né, de Deus. E através da igreja, a igreja existe para levantar os caídos. A igreja é corpo. E o corpo, se vamos supor, você está doente do pé, o que é que faz? Passa a foice no pé e já joga fora? Não. Vamos fazer o tratamento. Às vezes está faltando uma vitamina, está faltando isso, aquilo, outro. E o corpo todinho ele trabalha para a restauração de um membro que está assim. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Agora, é claro que tem pessoas que elas são abusivas. Chega dentro da igreja e ela, além de errar, ela se gloria do erro dela e proclama o seu pecado, e fica feliz por ter pecado, quer afrontar todo o ministério, toda a casa de Deus, e ainda quer sair ainda incentivando o outro a fazer o mal. Não, aí isso não é igreja, mas a igreja do Senhor é o corpo do Senhor. São pessoas que não querem continuar doente, nem espiritual, nem material. Essa palavra essas palavras são para essas pessoas que querem realmente ser cristão, né? Porque não é obrigada a gente jogar a rede aí, pegar todo mundo e dizer todo mundo é da minha igreja. Não existe isso. A igreja é a igreja, é o corpo de Cristo. E realmente as pessoas que querem mudança, querem ser de Deus, elas têm uma atitude diferente.
né? E aqui, então, no versículo 16, tendo que confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Mais uma vez, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Eu vou concluir dizendo, a oração também tem efeitos colaterais. Ela tem efeito colateral. Quais são os efeitos? Ela pode muito nos efeitos dela. Ela não vai prejudicar você. Ela vai continuar fazendo coisas boas na sua vida. E nós estamos aqui para te incentivar a igreja. Porque um dos objetivos nossos é esse, incentivar a igreja a orar. Ore porque orar é bom. Ore porque tem efeito colateral. E o efeito colateral é bom também. Pode muito em seus efeitos. Deus abençoe você. Obrigado por esse tempo que você está prestando atenção na mensagem. Glória a Deus, uma boa palavra, né? Hoje, só para descontrair um pouco, hoje eu vi uma frase assim, ó. Antigamente, o pastor que falasse contra o pecado, a pessoa mudava de vida. Hoje, a igreja que falar contra o pecado, a pessoa muda de igreja. É difícil, né? Nós estamos vivendo uma pandemia de desigrejados. Já ouviu falar essa palavra? Pessoas que elas não querem realmente mudar de vida. Tá mexendo no meu problema, né? A palavra hoje foi bem incisiva, mas muito importante para que você seja um crente sarado, tá bom? Abençoado. Não mude de igreja, não. Receba a palavra. Ore a Deus, seja curado na sua alma, no seu espírito e no seu corpo também, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos ouvir o Felipe cantar mais um louvor. Preciso ouvir tua voz aos seus pés. Me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tento acertar. Eu tentei acertar. Eu sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Eu sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte.
sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, muda